Vamos lá. Bom, confesso que eu nem sabia como voltar pro canal, né? Vocês que acompanharam, muitos de vocês viram que nós tivemos o falecimento do meu sogro, né? No dia 14 de julho. Então, desde esse dia eu tô sem postar nada, não compartilhei nada com vocês. E eu sei que vocês entendem, né? Esse momento de luto, esse momento de quando nós perdemos alguém, enfim. Eu tirei esse tempinho do canal e também de muitas outras atividades para realmente focar e ficar com a família, passar esse tempo com a família, né? Eu acho super importante. E então eu não sabia como voltar pro canal, assim, se eu voltava já direto para um vídeo, um vlog, né, como vocês estão acostumados. O que eu fazia? Eu confesso que eu fiquei um pouco assim, não sei como voltar, não tive vontade também de voltar a gravar pelo fato de estar perdida de como começar, sabe? Porque eu falei, eu não posso também voltar para um vlog, porque eu devo isso a vocês, né? Vocês foram tão carinhosos conosco durante todo esse tempo, então eu já quero agradecer também por todas as mensagens que vocês mandaram no Instagram, me mandaram quem tem meu número pessoal, enfim, nos perguntando sempre, sabe? Checando conosco sempre, quase que diariamente, como que nós estamos, se precisarmos de alguma coisa. Então, muito obrigada de coração. Isso faz toda a diferença num momento tão triste e delicado como esse, né? Então, muito obrigada. E eu devo isso a vocês, justamente pelo esse carinho que vocês têm por mim, eu tenho por vocês. Eu acho que nada mais justo do que eu voltar, então, voltar pro canal contando pra vocês como que eu tô, como nós estamos. E aí, então, a gente começa e volta a nossa vida normal, né? A programação normal aqui do canal. Então, como estamos? Eu acho que é uma pergunta difícil, porque cada dia é um dia. Eu já passei por alguns lutos, vocês sabem, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, tio, enfim. Então, é um sentimento que deveria estar acostumada? Não, porque a gente nunca tá acostumado a perder alguém, né? Toda vez é sempre muito difícil e tem que ser assim mesmo, porque quando a gente ama uma pessoa, obviamente que é muito difícil você dizer adeus, né? Mas eu acho que é um período muito necessário, eu acho que é um período que nós precisamos muito lidar com isso. Então eu não sei se vocês estão passando por isso também, se já passaram, enfim. Mas o que eu sempre faço quando eu passo por uma situação dessa eu vivo o meu luto. Eu vivo muito meu luto, por mais dolorido que seja, e é dolorido, né? A gente dizer adeus pra alguém, saber que não vai mais ver aquela pessoa. São muitas lembranças, são muitas. Vocês me desculpem se eu me emocionar, gente. São muitas lembranças, muita saudade de tudo que você viveu com a pessoa, né? Enfim, então realmente é muito difícil você dizer tchau por. Desculpa, gente, achei que seria um pouco mais fácil. Por isso que eu não gravei esse vídeo antes, porque eu realmente não estava preparada para falar sobre isso. Mas o luto é algo que a gente tem que viver. Eu acho que quando a gente reprime muito os nossos sentimentos, quando a gente tenta. Fica nesse. Porque falam que o perder alguém, né? O luto geralmente tem fases, né? Você acha que são 5? De negação, de. Enfim, vou listar aqui porque eu não lembro de cabeça. Mas o luto tem várias fases. Eu acho que quando a gente nega esse sentimento, quando a gente tenta esquecê-lo, acaba sendo pior, sabe? Porque a gente reprime muito aquilo que nós estamos sentindo e vai chegar um momento que a gente vai explodir. É natural, é inerente do ser humano, a gente não aguenta tudo isso, né? Ficar guardando e uma hora explode. E aí pior, acaba explodindo, descontando nas pessoas próximas a você, né? Então eu acho que a gente tem que viver o nosso luto. Se você precisar ficar 5 dias na sua cama, chorando esses 5 dias, chorando copiosamente, fique. Se essa é a sua maneira de você enfrentar esse luto, viva, sabe? Eu acho que é importante a gente viver para justamente não chegar um momento de a gente reprimir tanto isso e um dia a gente explodir. Eu acho que é muito pior. E é isso, eu vivi o meu luto, não que eu ainda não esteja, mas eu sempre me permito ficar alguns dias, né? Como eu falei pra vocês, eu fiquei off daqui, fiquei off de algumas coisas, fiquei muito com a família, eu me permito viver isso
Mas eu sei o quanto é importante a gente viver isso, mas também é importante a gente seguir em frente. Por mais doloroso talvez que pareça, por mais frio que pareça, não é, mas a vida segue. A gente que fica, a gente precisa seguir em frente, né? Não tem como a gente viver um luto para sempre. E já vi muitos casos de pessoas, e não tô falando de ninguém específico, mas enfim, gente, já passei por luto, então você vai buscando algumas coisas. De pessoas que acho que ficam até não sei se chega a ser uma doença, mas eu escutei algo sobre luto crônico, algo assim, que é uma pessoa que vive no estado de luto pra sempre, sabe? Não consegue sair desse estado. E a pessoa acaba vivendo nesse luto crônico, eu posso estar falando errado o nome, mas me lembro bem rapidamente, que é isso, a pessoa vive num estado de luto por um grande período, se não até o final da vida, sabe? Então, tudo na vida são processos, são fases, são ciclos. E eu entendo o luto dessa maneira, sabe? Que é um processo, é um período que a gente precisa viver, né? Porque precisa se viver o luto, mas a gente também precisa colocar um ponto final no sentido, eu preciso reagir, sabe? Eu vou me permitir viver esse meu luto por um tempo, mas eu sei que a vida vai seguir. Tem muita coisa pra gente fazer. Eu creio muito que nós temos um propósito, né, na Terra. Deus nos criou com um propósito. E eu acredito que quando a nossa vida chega ao fim, e é dessa maneira que eu encaro a morte, quando a vida de uma pessoa, a minha, enfim, chega ao fim, né, vai chegar ao fim, eu creio que o propósito de Deus, ele foi cumprido, né? A gente fez aquilo que Deus nos criou para fazer. Espero que todo mundo faça o que Deus nos criou para fazer. Sejamos obedientes. Mas eu creio muito nisso, sabe? Que eu acho que isso me ajudou muito, né? Estar próxima de Deus me ajuda muito a lidar com esses momentos de luto, de tristeza. Então, eu tento sempre ver pelo lado. Eu não diria ser, nossa, ela é super positiva. Até na morte a menina tá vendo um lado positivo. Não é isso. Mas eu acho que quando a gente muda o nosso ponto de vista, nós mudamos o ângulo que nós olhamos para aquela situação, as coisas podem ser melhores, né? Então, quando eu olho para o falecimento de alguém muito querido, quando eu olho pelo lado de perder alguém, eu vejo que o papel daquela pessoa foi cumprido se foi a vontade de Deus, sabe? Não acontece nada na nossa vida que Deus não tenha controle sobre isso, ou que Deus não tenha desejado que isso acontecesse. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não queria, como que Deus pode ser tão ruim e tirou essa tal pessoa? E eu vejo assim, gente, a partir do momento que nós entendemos que os planos de Deus são soberanos e que os planos dele são muito melhores, infinitamente melhores do que o nosso, então eu vejo que se ele levou alguém, é porque de fato aquilo era o melhor para aquela pessoa e para as pessoas que estão ao redor, sabe? Utilizando o caso do meu sogro como exemplo, mas também do meu pai, que foram pessoas que eu vi sofrer, sabe, por conta de um câncer. Então eu vejo assim, sabe, se a pessoa tivesse ficado, para nós que estamos juntos, nossa, seria incrível tê-los. Só que tê-los naquela circunstância de sofrimento, será que não é egoísmo nosso, sabe, de querer a pessoa ali, sendo que para a pessoa não estava sendo algo prazeroso estar aqui, por conta da dor, por conta da doença, enfim. Então, assim, sabe, quando a gente olha por essa situação, Deus levou e ele não foi misericordioso, ou ele não nos ama para levar uma pessoa que a gente ama, eu vejo muito pelo contrário, sabe, na sua infinita misericórdia e bondade, Deus acaba com o sofrimento. Durante todo esse tempo que meu sogro esteve doente, lidando com câncer, durante todo esse tempo, é difícil. Durante todo esse tempo, eu pedia para que ele fosse curado, sabe? Porque obviamente que era um desejo meu e de toda a família de que ele fosse curado. Só que quando ele veio a falecer, eu falei assim, nossa, mas sabe, eu pedi tanto, eu acreditei tanto que ele fosse ser curado, por que então que Deus não curou? E aí na minha ignorância eu não consegui ver que Deus, sim, ele curou meu sogro. Porque se eu creio que Jesus levou consigo na cruz todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, então eu sei que pelo fato de Deus ter levado o meu sogro para a vida eterna com ele, num lugar que não tem sofrimento, não tem dor, não tem angústia, não tem doença, então sim, ele curou o meu sogro. A diferença é que os meus planos era que o meu sogro estivesse aqui conosco, né? E não com Jesus.
Mas quem sou eu, na minha insignificância, quem sou eu para achar que os meus planos deveriam ser cumpridos, né? Então sim, Deus atendeu o nosso pedido, Ele curou meu sogro, eu sei que agora ele tá num lugar muito melhor, ele tá com Jesus, ele tá na vida eterna, então eu gosto de ver por esse ângulo, se vocês quiserem chamar de sendo positivista, sendo não sei o que quiser chamar, gente, eu gosto de ver por esse lado, eu gosto de entender que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos, de que Ele tem um plano para cada um de nós, né? E Ele é soberano, o nosso dever é obedecer e confiar e acreditar, é ter fé, né? Então, eu passo por esses momentos de luto com tristeza, obviamente, mas eu também passo por esses momentos com mais leveza, assim, sabe? Porque é isso, eu entendo que são os planos dele, gente. Não tem muito o que dizer. É falar mais do mesmo. Eu entendo que esse era o plano de Deus e que ele tá no controle, que nada foge do controle e aconteceu da maneira que tinha que acontecer, sabe? Eu acho que o pior erro de quando a gente passa por um luto é falar assim, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Eu creio muito que nós fazemos aquilo que nos cabe no momento em que estamos, né? Ninguém sabe a hora que o outro vai falecer, ninguém sabe a hora que a doença vai chegar. Então que nós vivamos todos os dias como se fosse o último. Inclusive eu já falei isso num vlog, que todos os dias sejam os melhores dias da nossa vida com as pessoas que nós amamos. Então trate bem o seu marido hoje, trate bem a sua mulher hoje, a sua avó, o seu avô, seu pai, sua mãe. Trate bem hoje, sabe? Em tudo que você fizer, faça como se fosse para Jesus. Faça como se fosse para Deus, porque você dando o melhor de si todos os dias, esse sentimento de condenação, sabe, que o inimigo coloca para nós, deveríamos ter feito aquilo, não vai acontecer, porque quando a gente entrega tudo para Deus, a gente faz tudo para Deus e sabe que esse é o melhor que nós possamos entregar, então a gente tem essa paz que só Jesus nos traz. Eu separei aqui também no bloco de notas alguns versículos bíblicos, né, que me ajudam muito nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza. Eu me apego muito a Deus, né? Muito mais, né? Quando acontece coisas assim, porque é diferente. Eu acho que o normal de todo mundo, né? É ficar com raiva, ficar irado, porque isso aconteceu, como eu mencionei antes. Porque Deus fez isso comigo, Ele não me ama e não sei o quê. Eu acho que é natural a gente querer se afastar. E eu sempre entendo que nesses momentos é quando a gente precisa se aproximar cada vez mais de Deus, sabe? Então eu separei alguns versículos aqui que talvez possam te ajudar em momentos de dificuldade, não só de luto, mas de dificuldade, que são versículos que eu gosto demais. O primeiro é Salmos 34, 18. Eu vou ler todos na NVI, porque é a versão que eu leio da Bíblia, tá? Mas sintam-se à vontade se quiserem pesquisar outras traduções. Então, Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. João 14, de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse eu gosto bastante. Romanos 8, de 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem mais alguns. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse eu gosto muito também. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E tem tantos outros versículos que, enfim, para quem conhece a Bíblia sabe que em todo momento Deus fala para nós não temermos, né? E não sei se vocês sabem, mas na Bíblia tem 366 vezes
a frase não tema ou não tenha medo é como se fosse um lembrete diário, né, para os 366 dias, quando temos ano bissexto, que Deus nos lembra para não temermos de que Ele é conosco, né? Tem de Josué também, quando ele fala não tema, não tenha medo, pois não fui eu que te ordenei. Enfim, tem tantas outras passagens que eu sempre me agarro em todas elas, sabe? Eu sei que Deus é comigo, eu sei que Deus é por mim, Ele é o meu consolo, Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza. Orei demais nesse tempo, né? Eu oro todos os dias, mas mais ainda, eu orei o Salmo 91, né? Inclusive, eu até... Tem uma outra aqui que eu grifei esses dias, tá? 2 Samuel 22, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Então, em todo momento, a palavra de Deus nos fala que Ele está conosco, sabe? Dos momentos difíceis, dos momentos bons e ruins, alegres, tristes, enfim. Deus está conosco todo o tempo e a gente precisa confiar, né? E aceitar os planos de Deus. E para finalizar esse vídeo também, tem uma frase, eu tô lendo esse livro aqui, Contentamento, que fala de uma semana, o autor, né, ele passa uma semana com o Dalai Lama e com o arcebispo Desmond Tutu. E aí eles falam sobre como achar o contentamento, né? Eu comecei agora, li pouquíssimo, mas já grifei algumas coisas aqui, porque eu achei muito legal. Essa daqui, por exemplo, o sofrimento e a frustração não são determinantes de quem elas são. Então, falando assim, de quando as pessoas passam por momentos assim. Então, o sofrimento e frustração não vão determinar a nossa vida para sempre, sabe? É um momento passageiro que nós passamos por isso, que nós temos que viver esse momento, mas isso não vai determinar quem nós vamos ser pro resto da nossa vida, sabe? E a gente não pode cair justamente no que eu falei. Nós não podemos cair, né, como eu posso dizer? Não podemos cair nessa armadilha, né, de ficar vivendo esse período de tristeza e de luto pro resto da vida. A gente tem que entender que esse momento é passageiro, que precisa ser vivido, mas que ele precisa também ter um fim, né? Tem esse aqui também, ó. Quando descobrimos o contentamento, podemos enfrentar o sofrimento de um jeito que enobrece em vez de amargurar. Passamos por dificuldades sem nos tornarmos difíceis. Passamos por desgostos sem nos tornarmos desgostosos. Esse também gostei. A fonte suprema da felicidade está dentro de nós. Enfim, só um adendo de tudo isso, de que a gente precisa passar por esses momentos, né? Como ele fala aqui, a gente passa por momentos difíceis, mas a gente não precisa se tornar uma pessoa difícil ou levar uma vida difícil porque nós passamos por um momento de dificuldade, né? Nós podemos olhar sem mudar o ângulo que nós vamos ver essa situação, mudar a forma de ver, para que nós possamos, mesmo na tristeza, mesmo no luto, nós possamos olhar aquilo de uma forma positiva, sabe? Não sei se vocês conseguem compreender. Quando eu digo isso positiva, não é anular o nosso sentimento de tristeza, não é anular o nosso luto, mas tentar olhar para isso de uma outra forma, sabe? E agora só um pequeno resumo de como foi nosso tempo no Brasil. Nosso tempo no Brasil foi muito gostoso, ficamos com a família, né? Foram 19 dias, a gente nunca ficou tanto tempo, normalmente nós ficamos 15 dias no máximo, mas ficamos 19 dias. Nós voltamos também porque o Fábio, ele tem uma viagem a trabalho já, que inclusive ele já viajou no momento deste vídeo, mas enfim, nós também precisávamos voltar para nossa vida aqui. Então foi um período muito gostoso. Vou deixar um trechinho aqui de alguns takes, pequenos takes que eu tirei de um dia que nós fomos pro Allianz Parque, minha primeira vez no Allianz Parque, né? Nós fomos num jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Fui ao teatro com a minha irmã e com a minha sogra. Eu e ela fomos vários dias na manicure. Nós passeamos, nós fomos no shopping, saímos para almoçar, saímos para tomar sorvete, fomos almoçar com os meus irmãos, enfim. A gente tentou fazer o máximo que pôde juntas, né? Juntos, nós três também, com meus irmãos. E eu acho que nesse período é muito importante nós estarmos juntos, né? Abaixo de Deus, nós sermos a rocha de
de cada um, né? E é isso que é importante, né? E cuidar das pessoas que estão aqui, que ficaram, porque tem muita vida pela frente ainda, né? E agradecer, sempre, em todos os momentos. Agradecer pela bondade e misericórdia de Deus e agradecer por nós estarmos aqui mais um dia, né? E sabendo que Deus, Ele é nosso consolo, Ele é nossa rocha, é nossa fortaleza e que os momentos difíceis também vão passar. Assim como os momentos bons passam, os difíceis também passam, tá bom? Então, muito obrigada, gente, pelo carinho, novamente, né? Obrigada por esperarem os vídeos, obrigada por estarem aqui. E é isso, gente. Eu queria fazer um vídeo realmente do fundo do meu coração, contando pra vocês como nós estamos bem, obrigada. O tempo, ele ajuda e Deus cura tudo, né? Então, é isso. Ficamos por aqui. Fiquem ligados que iremos voltar com a programação normal dos nossos vlogs. Então, é isso. Um beijo. Deus abençoe muito vocês e até o próximo vlog. Tchau! Bonito, né? Gente, não sei se na cidade de vocês chegou essa febre, mas aqui em São Paulo a gente viu no Instagram e olha isso. Vou ter que provar. Ó, vamos ver. Gente, vocês têm noção que o preço do morango até subiu? Tá promissor, hein? Eita. Tá bastante promissor, mas não é tão grande o morango. Fomos tapeados. Deixa eu ver. Ela falou que o morango. Vamos ver se é bom. Vamos ver. Vamos ver se é bom. Adoro essa mistura do doce com o azedinho. Brigadeiro de leite ninho. Envolto nesse negócio que eles fazem de maçã do amor. É bom. É bom, gente, mas nossa, não esse auê todo que fizeram. Vou guardar pra mais tarde. Aqui dá pra ver mais, que acho que a parte de trás tem mais morango, mas tem bastante brigadeiro. A moça fez bastante brigadeiro. Ó, R$14 um negocinho desse, gente. Cadê o baixinho de mamãe? Tá aqui o Maguelo. Cadê o Maguelo? Vem, Maguelo, vem pra cá. Cadê o Maguelo? Cadê o meu Maguelo? Cadê o meu Maguelo? Ó, Maguelo, deixa eu te soltar. Cadê o meu Maguelo? Cadê o meu Maguelo? Dá bom dia, panelheira. Você tá tímida? Dê bom dia pra galera. Né? Ó. Vai mimir, mamãe? Vai lá com o papai dormir, vai? Vai lá com o papai dormir. Vai, Mimi. Olha onde eu trouxe a sogra hoje, gente. Palmeiras. Tem a salgada. Tem a salgada. Ó, gente, ela falou que essa aqui tá com gosto de vitória. Pois Vitória, vamos lá, Brasil. Ó, comprei camiseta nova, hein? Agora estou uma palestrina completa. Em observação à lei número 5.700 de 1971,
Brasil!